Boa tarde, pessoal. Estamos começando aqui hoje mais um Expo Econcast em Goiânia. E hoje eu sou a Gisélia Lopes, contadora da Futura Contabilidade, uma empresa especializada em e-commerce. E hoje nós vamos receber aqui a Malu, que vai falar um pouco para nós sobre a Pangeia, uma das maiores marcas que crescem no país, a moda jovem do país. Seja bem-vinda. Obrigada novamente, aqui mais um ano. Muito feliz em participar, pronta para falar sobre um assunto que eu adoro, que é comunidade, criação de comunidade. Um prazer aqui conversar com vocês. Quer que eu apresente um pouco da Pangeia? Por favor. Bom, a Pangeia é uma marca que completou esse ano 4 anos. A gente nasceu no e-commerce, nascemos no digital e de lá para cá já são aí alguns 4 anos trabalhando bastante, servindo as nossas clientes no e-commerce, adaptando o nosso negócio para essa evolução digital e já são aí 40 milhões só nesse ano, com a pretensão da gente chegar nesse ano a 50 milhões faturados. E conta para nós, em relação a esse começo, o que é que você fez assim, em relação à sua marca, que fez vocês chegarem até aqui? Sempre desde o início nós focamos muito no digital e na criação de comunidade. Então, sempre realmente pensando no público, no nicho, na comunicação que a gente realmente ia levar para as nossas garotas, né, que é como nós chamamos os nossos clientes. Então, sempre tudo muito voltado para desenvolvimento de comunidade, plataformas que realmente levassem mais conteúdo para a nossa comunidade, trabalhando muito as redes sociais e, claro, né, fazendo um trabalho sempre muito consistente dentro do e-commerce. E como que você fez essa questão de você trazer essa dor pessoal em relação ao que você faz, em relação à Pangeia, de você conseguir trazer isso hoje para o mundo digital? Então, eu já falei outras vezes até, né, que o nosso começo ele veio muito de uma dor que eu tinha de não encontrar realmente marcas na internet que fossem compatíveis com o meu estilo, que vendessem lifestyle, que realmente comunicassem além do produto. Então, dessa dor veio, né, esse nosso conceito da Pangeia, de realmente entregar o produto, entregar lifestyle, entregar realmente um estilo de vida próprio para as nossas clientes. Então, partindo desse pressuposto, a gente realmente criou um universo onde as nossas clientes encontrassem não só roupas estilosas, que fossem compatíveis com o estilo dela, mas que elas consumissem também matérias, que elas consumissem música, que elas consumissem outros pontos que também conversassem com a personalidade delas, né? Então, tudo isso realmente de entender a nossa cliente, comunicar com ela, falar com ela além do produto, né? Falar sobre realmente os interesses dela, fez com que a Pangeia se potencializasse muito como marca. Então você não criou uma marca, criou uma comunidade. Exatamente. Fala para nós dessa comunidade também, porque não só dessa comunidade, mas, por exemplo, a Nuvem Shop foi uma das suas primeiras parceiras. Exatamente. E mais importante, como que foi o papel da Nuvem Shop para você trazer a marca nesse nível hoje? Bom, a Nuvem foi a nossa primeira parceira, literalmente, na jornada. Nós começamos ali em 2021, já com site próprio na Nuvem. E o pessoal da Nuvem sempre amparou muito essa nossa jornada, porque a gente começou realmente assim, sem técnica, o digital era muito novo, o e-commerce era muito novo, e a Nuvem realmente ela ampara as empresas que querem ir para o digital desde muito novas, né, no cenário de empresa mesmo. Então ela realmente capacitou a gente para o cenário do e-commerce, apresentou para a gente plataformas, ensinou realmente como trabalhar dentro do e-commerce, como ter um site. Então a gente fala que assim, foi realmente um caminho muito junto. Graças à Nuvem realmente a gente desenvolveu demais, porque naquele momento a maioria das lojas online elas não estavam dentro de plataformas. Elas não trabalhavam realmente o que uma plataforma poderia oferecer, que é realmente a gente vender para todo o Brasil e de forma simples, né? As pessoas achavam muito difícil, muito distante. E a Nuvem, ela democratiza isso, né? Ela traz a informação muito fácil, muito clara. Então, foi sempre de suma importância. E falando sobre comunidade, uma comunidade forte, né? Vocês acabaram criando uma comunidade forte e o próprio consumidor, ele se reconhece na marca, né? Um público mais jovem. Exatamente. É exatamente isso. A comunidade, ela realmente veio desse estilo de vida que a gente trabalhava desde o início e elas foram se encontrando ali, se identificando. A gente sempre trouxe uma reverência muito grande na comunicação. Então, a nossa comunicação, ela sempre teve
pontos chaves que encontravam ali aquela garota. Desde o início a gente criou um nome para essa comunidade, a gente chama, né, as nossas clientes de um nome muito específico, são as garotas. Então foi sempre uma relação de muita amizade, de muita servidão. A gente sempre se colocou em um lugar de trabalhar para o cliente. Então, enquanto muitas marcas vendiam de forma genérica, muitas vezes, né, a gente procurava ser muito específico, ter um padrão de comunicação, e isso realmente atraiu uma comunidade gigantesca de garotas. A gente, né, nunca deixa de falar sobre elas em qualquer palestra, qualquer podcast que a gente vá, porque realmente elas nos trouxeram até aqui e a gente realmente é muito grato, a gente pertence muito a esse grupo junto com elas. Malu, como que surgiu essa ideia das cartas? De escrever as cartas para os clientes, como que elas recebem isso? Isso virou um ponto forte da marca, né? Uma união que você faz entre o consumidor e a marca. Como surgiu essa ideia? Conta para nós, porque é importante a gente saber. Então, dentro dos pontos de comunicação que a gente estabeleceu desde o início, a gente sempre procurou ser muito verdadeiro na nossa comunicação com as clientes. Então, assim, sempre pensando que tinha que ser uma relação muito próxima, muito sincera. E realmente, assim, o digital, ele conecta muito as pessoas à distância. Então, a gente percebia que a gente precisava trazer elementos que conectassem de forma sentimental, né? Que aquela relação virtual, ela estendesse, que ela fosse muito mais real do que só apenas digital. Então, a gente realmente sempre se comunicou com elas através, né, você falou sobre as cartas, sobre essa comunicação direta. A gente sempre fez questão de falar muito diretamente, de falar em um padrão, de ter realmente uma narrativa onde elas entendam que a gente faz aquilo para elas todos os dias. É realmente sobre paixão, sobre emoção. Então a gente trabalha muito fortemente a emoção dentro do virtual, né? Essa extensão do que nós somos dentro da empresa conecta ao que elas são fora da empresa, né? É sempre de dentro para fora. E, Malu, essa questão assim, na prática, como que ela funciona no dia a dia em relação aos clientes? Porque a gente sabe das ações que vocês têm, mas quando você vai começar do zero, com um cliente que acabou de entrar na base, como que você faz isso? Como que a sua equipe faz esse trabalho? O e-commerce, né, ele, como eu já falei algumas outras vezes, ele realmente é muito novo no Brasil. E as pessoas, elas começaram a trabalhar realmente de forma genérica e usar as plataformas de forma muito genérica. Então, por exemplo, a gente traz muitas clientes todos os dias, né, a rede social possibilita que a gente alcance muitas clientes. E o que acontece? As pessoas alcançam um cliente e tem uma relação muito fria com esse cliente. Já a nossa equipe, toda a nossa equipe na Pangeia, desde quem faz a expedição, quem faz o acabamento das peças internamente, quem atende, tem uma clareza muito grande de quem é essa cliente e de que a gente trabalha para ela, de que a gente tem que ser realmente muito específico, que a comunicação tem que ser muito próxima, muito íntima. Então, por exemplo, o nosso atendimento, ele é completamente a linguagem que a gente conversa com as nossas clientes. Ele não é formal, ele não é robótico, ele realmente é uma conversa entre amigas. Então, toda a nossa empresa serve as garotas, entende quem elas são. A nossa empresa, né, todo mundo muito jovem. Então a gente tem a mesma cultura dentro e a mesma cultura fora. As garotas que compram da gente também são muito jovens. Então a gente diz que é conectado pela mesma loucura, pela mesma vontade de viver, pela mesma vontade de realmente expandir emoções. Então isso acaba saindo de dentro, encontra as nossas garotas e a equipe inteira é contagiada por isso. E as pessoas se reconhecem na marca, né? Exatamente. Eu mesmo já vi muitas postagens, né, no aeroporto, as pessoas felizes, e elas se reconhecem na marca. Exatamente. E quando você alcançou agora em 2024 já um faturamento expressivo, isso. Como que foi esse crescimento e assim, o que você identifica que foi, qual foi o ponto de virada desse crescimento que você teve, que você pode compartilhar aqui para que outras pessoas aprendam, convivam com este momento e da melhor forma e possam também alcançar esse objetivo? Perfeito. A gente fala que realmente essa nossa trajetória na Pangeia, se a gente for usar uma palavra para definir, é uma loucura. Sempre foi uma loucura desde o início, continua sendo, né? E tomara que continue também pelos próximos anos. Mas assim, no ano passado, até quando eu estive aqui com vocês, a gente estava ali alcançando um faturamento de 10, 11 milhões. Era o planejado para aquele ano, né? Alcançamos aquilo. Já nesse ano, a gente planejava 30, estamos em 40, então a gente ainda vai adiante, né? Foi realmente assim, um crescimento
que nem a gente acreditava, esperava, mas realmente esse crescimento ele é a extensão de um trabalho que a gente faz de realmente muita emoção, muita força de vontade. E assim, se a gente for falar realmente para as pessoas, né, falar sobre esse nosso crescimento e motivos que nos trouxeram até aqui, um dos motivos, entrem para o e-commerce. O e-commerce você tem um potencial de alcançar muito mais pessoas, sejam realmente particulares, não sejam genéricos, porque realmente é um dos pilares da Pangeia. A gente não é nada genérico, a gente é muito específico, é muito próprio realmente, é sobre cultura, né? Então a gente desenvolveu realmente um movimento muito específico. Foque realmente no seu cliente, nas necessidades dele, o que ele realmente espera receber de você, porque é muito importante você entender o que o seu cliente está buscando, o que o público está pedindo, né? E o nosso público sempre pediu online, sempre pediu uma cultura forte, de impacto, e a gente sempre entregou. Então, com certeza, foi um dos pilares que nos trouxe até aqui. Ser muito honesto com o nosso cliente e receber muito o que ele tem para solicitar da gente. Esse seria o seu diferencial competitivo, mas cita para nós aí, quais são os outros diferenciais competitivos que você entende que trouxe a Pangeia até aqui, né? Nós estamos falando de um faturamento aí 2024 de 10 milhões e está pulando para 50 milhões. Exato. Então, assim, conta para nós esse diferencial, como que você encontrou esse diferencial competitivo? Eu vou falar que o principal realmente é que nós somos obcecados pelo que nós fazemos. E quando eu falo... É a loucura. É loucura. Quando eu falo nós, eu falo de uma equipe que realmente vive isso intensamente. Então, a gente realmente vive além de uma empresa, né? Vive esse movimento de forma muito obcecada. Então, por exemplo, dentro disso, a gente sempre buscou evoluir muito. Passando por tecnologia, dados, a gente trabalha muito com dados, cada vez mais. Então, nossa cliente, se ela está no Rio de Janeiro, se ela está em São Paulo, a gente sabe exatamente onde ela frequenta, o que ela faz, o que ela busca, o que ela gosta. A gente consegue sentir na empresa muito rapidamente todo o comportamento do nosso consumidor, porque os dados trazem muito isso, né? Pulando esse fator dos dados, que é muito importante dentro da nossa empresa, a logística hoje é um diferencial competitivo nosso. A gente realmente aperfeiçoou muito logística, supply, operações. A gente é realmente muito focado no processo. Então, cada ponta do processo a gente amarra, né? É muito importante você enxergar a sua empresa de forma 360 e realmente ir em todos os pontos, fazer tudo muito bem feito, buscar realmente ser o melhor em todos os processos. Você está dando um show aqui para nós, hein, gente? Tem que aprender, tem muita coisa para aprender aqui. De tudo que você está falando para nós, a Pangeia é uma marca que ela já ultrapassou o produto. Como que é você estar à frente dessa marca? Para nós, a gente, até no ano passado, a gente entendia esse lugar. Hoje eu vou falar que até a gente deixou de entender um pouco o que aconteceu sobre esse relacionamento do consumidor com a marca, né? Esse movimento pop que virou realmente. A gente entendia que nós estávamos à frente de uma empresa, hoje a gente entende que nós estamos à frente de um projeto, é muito maior realmente que uma empresa. A gente cuida muito desse projeto, tem uma visão de espaço e prosseguimento muito grande para ele, né? A gente não enxerga que parou por aqui, a gente ainda tem muito para fazer, muito para desenvolver, então tem planos futuros aí bem pretensiosos. E pra gente é uma emoção muito grande, a gente sempre se emociona, todos os dias com a equipe, internamente eu fico sempre até bem arrepiada, porque é incrível, a gente acha incrível viver isso, saber que realmente o digital potencializou o que a gente sempre teve de vontade, que era levar pra frente cultura, levar movimento, levar emoção, né, levar loucura, então é incrível, é incrível. Que isso, gente, eu tô querendo ir lá trabalhar nessa empresa. Conta pra nós também... Uma pessoa que estiver começando hoje, né? Vamos falar aqui para quem está começando hoje. Qual conselho você daria? Qual conselho você daria para as pessoas que estão começando hoje? Se você está começando hoje uma loja online, está começando realmente... Primeiro passo, abra o e-commerce. Abra o e-commerce, abra na Nuvem Shop, claro, porque realmente assim, é a plataforma que a gente indica, é a melhor plataforma hoje no cenário, a gente realmente estuda muito e de todas as plataformas que tem no mercado, é a melhor plataforma, é a que mais tem possibilidades para potencializar o seu negócio. Invista realmente em bons profissionais,
porque realmente isso muda muito dentro da empresa, né? São pessoas que vestem a camisa, que trabalham junto e realmente seja obcecado, faça com muita vontade, nada acontece de repente, mas é realmente um dia de cada vez e se você realmente acredita no que você está fazendo, potencialize isso. Venha para o e-commerce. Venha para o e-commerce, com certeza. Venha para a Nuvem Shop. Venha para a Nuvem. Quais são os próximos passos da Pangeia agora? Ó, a gente está falando em produto, nós estamos expandindo aí, então nós vamos para o fitness, vamos para a moda praia, né? Até então era uma moda urbana, realmente ali uma moda street urbana, e agora a gente está expandindo. Mas a gente tem pretensões muito grandes, não vamos parar por aí. A gente realmente tem uma comunidade que se estende não só para as nossas clientes, mas uma comunidade muito grande de embaixadoras da marca. Hoje são 50 mil embaixadoras. Olha, que representam a Pangeia no Brasil. É um número expressivo. É enorme, enorme. Como funciona as embaixadoras? As embaixadoras. Basicamente assim, tudo que a gente faz, todos os projetos, eles são extensão de comunidade. Então a gente tinha garotas que elas tinham um desejo muito grande de influenciar. Elas já usavam Pangeia, elas já gostavam da marca e elas queriam realmente influenciar Pangeia, passar adiante o movimento. Então a gente realmente quis transformá-las em embaixadoras da marca, embaixadoras oficiais. Trouxemos elas para perto, elas se cadastram basicamente dentro da Pangeia para serem embaixadoras, elas têm um cupom de desconto e a gente tem um processo educacional com elas que é realmente assim, a nossa grande realização hoje. A gente potencializa muito a educação de marketing de influência, de como gerar valor para a comunidade, de como crescer nas redes sociais. Então assim, é realmente uma troca incrível que a gente tem com elas, porque elas são meninas de muita paixão, muita vontade, são jovens, como nós somos na Pangeia, e elas querem crescer nas mídias sociais, e a gente, assim, entende que nós temos que ser porta-voz disso. Então a gente é muito aliado delas, trabalhamos muito junto com elas, e o processo vem sendo incrível. Esse marketing de influência, então, ele caminha junto com o mercado Exato. Digital, né? Vocês têm investido mais no mercado de influencers? Porque a gente vê muito isso, muitas marcas que crescem com esse mercado. Vocês... como que está nesse momento? A gente sempre foi grandes defensores do mercado de influência. Usamos desde o início influenciadoras, trabalhamos com influenciadoras, são ainda as nossas aliadas até hoje, né? Então, assim, a gente tem um time que começou lá atrás com 5 influenciadoras e que hoje são mais de 1.000 influenciadoras no Projeto Pangeia. E aí veio essa nova categoria, que são as embaixadoras, que são meninas que têm vontade de ser influenciadoras, mas estão se desenvolvendo. Então a gente tem esses 2 braços realmente, são influenciadoras, micro-influenciadoras que estão ali produzindo, que estão encantando, que estão ali promovendo conteúdo nas redes sociais e as embaixadoras que têm toda a capacidade de chegar a serem influenciadoras e a gente está potencializando, educando, ensinando, né? Você está formando uma comunidade, Exato. Né? Continuando, é aquilo que você falou né? lá no começo, né? Exatamente. É uma loucura. Exatamente, sempre, sempre. Estamos chegando aqui ao final do nosso podcast. Foi um prazer. E gostaria de que você falasse algumas palavras para quem está começando. Eu sei que a gente já falou isso lá atrás, que você já deu dicas. Mas assim, se fosse para você, para uma pessoa que está começando hoje, ela olhando para o mercado digital, ela entra, ela cria a loja dela lá na Nuvem Shop. Na Nuvem. Isso. E o que mais na Nuvem? Perdão. Mas tem que ser na Nuvem Shop. E aí o que mais que ela tem que fazer? Eu vou... Contratar influencers. Exatamente. Essa questão das comunidades que você criou aí, acabou que a sua marca ficou muito mais forte, a gente percebe que isso é em torno dessa comunidade mais jovem, das garotas. Das garotas, exatamente. As influenciadoras, elas são incríveis porque elas personificam a comunidade, né? Então elas são a cara daquilo que você realmente está propondo. A gente sempre escolheu garotas muito compatíveis. Então, se você está começando hoje, realmente invista em embaixadores para sua marca. Tem plataformas incríveis que, inclusive, estão lá disponíveis para se conectarem à Nuvem Shop, né? A gente usa plataformas que são maravilhosas, prestam serviços de afiliados. Então, assim, é bem bacana. Você consegue transformar o seu cliente em um afiliado. Ele vai comprar com você, ele vai divulgar a sua marca e vocês criam um relacionamento desde ali. Então, assim, influenciadoras, fazer o seu e-commerce, né? Ter o seu site próprio, investir realmente em processos, investir realmente em uma linguagem muito única para a sua comunidade, para o seu cliente, porque realmente é o caminho para crescer no e-commerce. É isso aí, gente. Nós estamos chegando aqui ao final. Gostaria de agradecer. E eu que te agradeço, foi um prazer. Foi um prazer enorme receber Sempre você que quiserem aqui. chamar, a gente adora falar. Pode deixar, vamos aprender muito mais com o e-commerce, aprender com você e
gostaria de agradecer aqui em nome da Expo Econ e da Nuvem Shopping também. Muito obrigada. Obrigada, gente. Um prazer estar aqui. Segue a gente lá no YouTube, que esse episódio vai estar lá disponível para vocês.